Olá, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui para conversar um pouco sobre o caminhar de Jesus e também o nosso caminhar, que é essa perspectiva que o Espiritismo, em sua infinita bondade, nos permite fazer. E falaremos hoje de um tema muito importante, que é as bem-aventuranças. Mas, para adentrar esse tema, a gente pede a permissão de Jesus e aos Espíritos de Luz que possam nos abençoar e fazer como Jesus nos ensinou, a oração que o Pai também o ensinou. Vamos lá? Então, nesse momento, deixe o seu coração tranquilo, um olhar fixo em algo que você esteja querendo, se concentrar, e façamos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Viva Jesus em nossos corações. E com essa temática, meus queridos irmãos, nós queremos abordar que, segundo os teólogos, é uma das parábolas, se a gente pudesse assim dizer, porque cada frase ou cada texto vai ser uma parábola que Jesus vai nos colocar e nos apresentar, mas é uma fala de Jesus que mais tem sido reproduzido na humanidade, que são as bem-aventuranças, ou se quisermos chamar, o Sermão da Montanha. Se quiserem aprofundar essa temática, podem visitar Mateus, no seu capítulo 5, versículo de 1 a 12. Então nós vamos tratar aqui das bem-aventuranças clássicas, mas este capítulo de Mateus, ele tem cerca de 48 itens, e cada item, ou seja, cada versículo daria uma palestra, cada versículo daria um livro, dada a dimensão espiritual que tem a palavra de Jesus em cada texto escrito pelos evangelistas, especialmente Mateus. Então é preciso compreender que bem-aventurança vem de uma palavra latina que significa ser abençoado ou ser feliz. É tanto que tem algumas traduções da Bíblia que diz assim, bem-aventurados os infelizes porque poderão ser felizes no futuro. Então a gente precisa compreender que às vezes, a depender da tradução bíblica, nós vamos encontrar algumas descrições diferentes da bem-aventurança, porém dentro de um mesmo contexto. Então, ser feliz, ser abençoado é uma proposta e é uma promessa de Jesus para nós. Então, Jesus Cristo, ele profere exemplos de conduta moral. São princípios que a gente vai encontrar nesse Sermão da Montanha que orientam a nossa vida cristã na perspectiva de transformação para se chegar ao reino de Deus. É como ele se dissesse assim: olha, meus queridos irmãos, estes pilares aqui são alicerces ou são escadas para se chegar ao reino do meu Pai. Então é muito importante que a gente compreenda a bem-aventurança não como um sermão colocado necessariamente, porque naquela época se falava sermão, que era uma forma de se conduzir, de se conversar, de se concretizar algo que era muito importante. Mas sermão no sentido de uma conversa, dando um norte, dando um caminho de luz para se chegar a determinado local. E este local, com certeza, é a vida espiritual, e aí é claro que a gente aplica o Sermão da Montanha tanto na vida material, como também nessa escalada da evolução para chegarmos ao reino de Deus. Mas Jesus, na sua infinita bondade, quando ele é inquirido por Pilatos, ele diz assim, Jesus diz de forma muito clara para ele: Jesus, meu reino não é deste mundo. Jesus diz assim. Contudo, Pilatos chega a inquirir e ele diz assim: então tu és rei? E aí Jesus responde de forma clara: tu dizes certamente que eu sou rei. Por causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Então a gente vai encontrar nesse versículo, lá João 18, 36 a 37, no capítulo 18, versículo 36 a 37, essa fala de Jesus com Pilatos, porque vocês sabem perfeitamente que Pilatos lavou as mãos, ou seja, Pilatos não encontrou nada que pudesse denegrir a imagem de Jesus, a não ser que naquela época só existiam os reis físicos,
né? Então ninguém mais poderia falar de reinado a não ser os reis instituídos naquela época. Mas Jesus se colocou como rei, mas o meu reino não é deste mundo. Por que Jesus disse isso nesse momento? E ele traz isso para a bem-aventurança. Porque a bem-aventurança, a gente pode dizer que são pilares espirituais que se adequam tanto à conduta da vida física como à conduta na vida espiritual. Por quê? Porque a natureza de Jesus, ela é espiritual. Todas as atitudes de Jesus tiveram alicerce na espiritualidade. Então ele foi preparado para, no seu caminhar, exercer todos aqueles fenômenos, né, que a gente pode colocar assim, porque foram alguns físicos e vários, né, os fenômenos de cura. Então, na verdade, Jesus é quem governa o nosso planeta. Por quê? Pelas qualidades morais e intelectuais que ele possuía e ele possui. Então, observe que a gente tem que colocar a bem-aventurança dentro de um contexto maior. Não são frases soltas, não são textos que são escritos de forma aleatória, mas está dentro de um contexto no qual até a psicosfera para Jesus falar, para Jesus emanar, para Jesus sedimentar aquelas palavras, aqueles pensamentos, foi acima, né, da psicosfera terrestre mais baixo. Ele subiu ao monte, tentando se conectar com uma energia mais sutil, com uma energia mais leve, para dali poder ser, né, um instrumento que pudesse falar sobre o reino de Deus. Então, meus queridos irmãos, falar da bem-aventurança é falar de uma proposta, de um compromisso, poderíamos até dizer de um código ético e moral para aplicarmos na vida material e também na vida espiritual. Porque, sem dúvida, espírita que somos, não temos dúvida da imortalidade. Então, na imortalidade, a conduta deve ser ainda melhor. Então, a vida física, nesse momento, está sendo um degrau, ou seja, um alicerce para que possamos ser melhores ainda na vida espiritual e seguirmos, né, o processo evolutivo que a gente sabe que é infinito. Então, quando Mateus lá em seu versículo 5, né, em seu capítulo 5, ele descreve o Sermão da Montanha, descreve as palavras do Cristo, aquela multidão imensa. E por que é chamado o Sermão da Montanha? Por que foi colocada essa expressão? Porque existiam muitos peregrinos, né, que caminhavam com Jesus. E Jesus, toda vez que olhava para trás, via aquela multidão e ele se questionou: o que eu vou fazer com essa multidão? O que eu posso deixar de legado para essa multidão que não as palavras, né, insinuadas ou ditas pelo meu Pai? Então é nesse momento que ele tem aquele insight, e aí a gente acredita, um insight, né, mediúnico, e aí ele vem, né, para o topo da montanha e de lá começa a proferir este sermão, essa promessa, esse código moral, se assim quiséssemos falar. Portanto, o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, se propaga ou se propõe a ser um estilo de existir e uma coerência de caminho de vida, ou seja, de qualidade da existência que Jesus veio instaurar, que é justamente a lógica do amor. Então, pelo amor e pela admiração, a gente pode ir compreendendo melhor todas as situações. Por isso que, se a gente observar as bem-aventuranças, sempre no final da sua escrita vem o consolo, né? Nós vamos ler daqui a pouco as bem-aventuranças e vocês vão compreender o que eu estou falando, né? Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, apesar de começar de uma forma negativa, sofrida, o consolo virá. E esse consolo tem um significado muito importante, que é dizer: não estamos sós, não ficaremos sós, mas para que a gente tenha a compreensão da dimensão desse não ficar só, é preciso desenvolver a fé. E nós sabemos perfeitamente que fé é aquilo que a gente acredita sem nem conhecer, entre aspas, né? É acreditar naquilo que a gente não vê. É ter a certeza de que está sempre conosco aquele Pai amoroso, aquele Criador, dono da existência, e que nós somos apenas os veículos, entre aspas, veículos, porque a doutrina espírita, na sua fé raciocinada, sempre nos chama a atenção, né? A fé raciocinada permite que a gente decida
Por isso nós temos o livre-arbítrio. Então, nós somos guiados por Deus, entre aspas. Deus nos mostra o caminho, nos dá esse processo de direção, mas nós aqui escolhemos se vamos seguir ou não. Então, Jesus, na sua infinita bondade, Ele não invade os nossos corações, Ele não invade as nossas decisões, Ele não invade a nossa vida. Porém, Ele deixa em seu legado, em suas atitudes, comportamentos e palavras registradas, que existe uma forma, existe um código, existe um caminho para vivermos melhor, para vivermos com menos sofrimento, para termos mais resignação, fé, paciência, sermos mais misericordiosos, inclusive conosco mesmo, a começar pelo processo. Porque se eu não tenho autocuidado e eu não tenho misericórdia de mim, eu não tenho como trabalhar misericórdia para o outro. Porque se eu estou em sofrimento, eu me culpo o tempo inteiro, eu me julgo o tempo inteiro e não busco uma saída, não busco uma ajuda, é um processo difícil, porque se eu não tenho essa ajuda, eu também não posso ajudar o outro. Então é sempre assim, a gente dando aquilo que a gente tem, e aí a bem-aventurança vem justamente para isso. Cada bem-aventurança vem como um degrau para a gente trabalhar. E ainda coloco, né? Eu acho que cada bem-aventurança de repente pode ser trabalhada em uma encarnação. E olha, nós temos lá mais ou menos consolidada na forma escrita bem-aventurados. Nós temos 8 itens, mas nós temos 48 itens ao todo, quando diz Jesus também assim, vocês são o sal da terra, então vós sois o sal da terra, ou seja, aquilo que dá a diferença, aquilo que pode promover o cuidado, que pode, né, tanto para o aspecto bom como o aspecto não bom. Então, se tiver a oportunidade, meus queridos irmãos e irmãs, leiam Mateus 5, de 1 a 12, vocês vão encontrar um código de ética e palavras para entrarmos no processo de resignação e de fé. Eu faço esse convite a vocês. Portanto, quando Jesus subiu o monte, vocês vão achar várias nomenclaturas. Podem ser os montes da Beatitudes, né? Você pode encontrar como o Sermão da Montanha, você pode encontrar como as Bem-aventuranças, né? Mas esse contexto lá no Mar da Galileia, ele subiu ao monte justamente para olhar a esfera terrestre, né? O ambiente psíquico, o espaço, né? As pessoas. Então é como se ele falasse naquele momento do centro da Terra. E quando a gente está no centro da Terra, a gente consegue estar conectado então com o melhor possível, com o centrado, com o concentrado e com essa energia divina. Então, portanto, Jesus naquele momento lá do alto da montanha, ele falava de forma singular e encontrava ressonância nos corações, em especial dos mais humildes, simples e sofredores. Por quê? Porque eram aquelas pessoas que queriam ouvir palavras de acolhimento, de aconchego. Por isso que a gente diz, Jesus é um ser de acolhimento, de aconchego, é um ser amoroso. Então ele preocupado com todas essas pessoas que o seguiam e as suas palavras e as suas condutas tinham ressonância no coração daquelas pessoas se sentiam mobilizadas. Então ele disse, eu tenho agora uma grande responsabilidade com esse povo. Foi aí que ele então fez essa congregação, se a gente pudesse assim falar, ou fez esse chamado, né, para caminhar até o monte e dali todos estiverem, e ali todos estavam a escutar, né, a sapiência de Jesus. Então, meus queridos irmãos, bem-aventurança é falar de esperança e humildade, especialmente. Podemos dizer até que são caminhos ou uma jornada ou várias jornadas, né, para chegarmos ao Cristo, que é uma referência para o nosso existir. Pode ser uma referência para o nosso existir, porque quando eu digo pode ser, na verdade para mim mas para algumas pessoas pode ser, porque tem pessoas que ainda podem estar escolhendo, tem pessoas que ainda não acreditam, né? Tem pessoas que não são cristãs, então pode ser uma referência para o nosso existir. Para o meu, Jesus é uma referência sem fim, tanto em atitude como em comportamento, né? Como em pensamento. Se eu quisesse pensar no modelo a seguir hoje, qual modelo eu seguiria? Jesus. É claro que com certeza as minhas condutas estão ainda muito rastejantes, ainda são muito pequenas, mas pelo menos eu tenho um alvo a seguir,
que é melhorar cada vez mais, cada dia, e que essa é a proposta do Espiritismo, que é justamente a reforma interior, como diz Hermínio de Miranda, a reforma íntima, e isso cabe a um de nós, né? E Chico Xavier coloca isso muito claramente, né? Primeiro precisamos lutar sempre contra as nossas mazelas, né? São as nossas maiores inimigas, as nossas maiores desavenças e desafetos, são os nossos pensamentos, as nossas condutas e as nossas emoções. Então é nessa perspectiva do autocuidado, né? Do autorreconhecimento, da reforma íntima, que nós vamos seguir na bem-aventurança como uma proposta de existir. Mas aí é preciso que a gente faça uma transposição desse aspecto, né, das palavras cristãs, das palavras do cristianismo, para trazermos como alicerce para falar desse sermão da montanha à luz do Espiritismo. Porque a gente precisa compreender, né, que em relação ao Antigo e ao Novo Testamento, o Espiritismo, meus queridos irmãos, eu posso afirmar, porque eu acredito nisso, que é continuidade. E aí, além de ser continuidade do Antigo e do Novo Testamento, é uma estrutura, né, uma ciência, filosofia e religião, que dá as mãos à ciência, à filosofia e à religião. Por isso que a gente tem esse tripé da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Então, daí a gente já tem uma noção mais ampla da bem-aventurança. A gente percebe que olhar o Antigo e o Novo Testamento, a gente já vem, né, para o Espiritismo como um consolador prometido, que é a continuidade desses ensinamentos do Cristo. Só que com a diferença que, pintado pelas mãos de Kardec em letras garrafais, diz: sim, a partir dessa fé raciocinada. Quando a gente compreende, a gente ama, a gente defende, porque a gente passa pelo processo do existir e passa pelo processo interior. E fé raciocinada é isso, é buscar a sua consciência para as decisões a serem tomadas. Então, meus queridos irmãos, se tiverem dúvida, né, em qualquer momento da sua existência, de que você está trilhando um caminho adequado ou não, nem falo certo ou errado, mas adequado ou não, busque a sua consciência. Ela te responde imediatamente. E aí você pode decidir se aceita ou não o rumo da sua consciência. Portanto, Jesus, ele, naquele momento do Sermão da Montanha, é como se ele precisasse falar de uma instrução moral para ser executada no plano físico e espiritual. Porque quando lá em João a gente observa no versículo 14, no capítulo 14, versículo 2, que diz assim: há muitas moradas na casa do meu Pai, isso significa que a gente está num processo evolutivo que a gente pode passar, né, de evolução para evolução em cada morada, em cada plano espiritual, em fases espirituais muito bem definidas, né, que a gente pode encontrar evolução ou involução a depender da nossa conduta. E é por isso que a bem-aventurança vem com uma proposta de um código de conduta. E quando a gente fala que, segundo João, há muitas moradas na casa do meu Pai, aí nós, como espíritas, já reconhecemos a reencarnação como um processo de evolução. E aí a bem-aventurança vem aplicada ao Espiritismo como um código para que a gente compreenda e aplique nesse processo de evolução. E aí, quando chegar nas bem-aventuranças, a gente vai entender por que isso. Porque quando a gente vai aplicar, ou a gente vai se aprofundar em cada bem-aventurança, a bem-aventurança traz uma promessa, ou traz uma proposta de desenvolvimento de uma virtude. E aí é que nós trazemos o Espiritismo, porque o Espiritismo propõe justamente isso, né? Fazer essa reflexão, fazer essa retomada, né, do caminhar, sempre pensando no que eu posso fazer melhor, né? O que eu deixei de fazer de melhor e que agora eu posso fazer. E é muito importante que a gente se faça essa pergunta, meus irmãos, para ver se estamos realmente em evolução. Se a gente teve determinada atitude, aí a gente está no mesmo momento com uma situação parecida, a gente pergunta: será que eu faria a mesma coisa que eu fiz tempos atrás? Ou eu modificaria e faria melhor? Então, é esse processo de recondução que nos indica quando nós estamos evoluindo ou não. E quem responde isso? A nossa consciência. Então, sejam amigos
né, da consciência, sejamos amigos da nossa consciência, porque ela nos remete a esse processo de evolução, né, que nos é dado a partir da reencarnação. Portanto, como eu disse que a gente pode pensar, né, que em relação ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento nós somos continuidade, nós precisamos também reconhecer e reafirmar que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Por quê? Porque nós somos pessoas tentando entender, compreender e aplicar essas leis divinas. E eu até fiz uma anotação aqui no cantinho do slide, né? Se vocês quiserem aprofundar, principalmente para compreender esse cristianismo redivivo a partir do Espiritismo, né, como um consolador prometido, vamos ler o capítulo 7, 8, 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá estão as bem-aventuranças recortadas, as mais impactantes, assim, entre essas, todas são impactantes, mas as mais impactantes que a gente começa a trabalhar o nosso íntimo, refazer as nossas atitudes e comportamentos. Então, meus queridos irmãos, a hora é essa, a promessa já está feita, né? Que é a bem-aventurança, o consolo já está dado. Então, não vamos esperar a terapia do teto. Não sei se vocês já ouviram a terapia do teto. A terapia do teto é aquela quando você adoece, que você não consegue mais ler, você não consegue falar e você está numa cama lá, ó, só olhando para o teto e aí, né, falando, meu Deus, por que eu não li tal livro? Meu Deus, por que eu não fiz determinada, né, ação? Porque, então não esperem, não esperemos, e eu não vou esperar com fé em Jesus a terapia do teto. Por isso que nós estamos aqui nessa evolução, nesse caminhar, nesse processo de contribuição. Então, cada pequena contribuição que a gente dá, seja numa palestra, seja participando das atividades do centro, seja fazendo uma doação, fazendo uma caridade, nós estamos, né, somando pontos para passar por esse processo evolutivo nessa encarnação. Então, meus queridos irmãos, não esperem e não esperemos, né, a terapia do teto, tá? Então a gente vai ver que eu usei a Bíblia de Almeida, né, a versão 2021, porque tem várias traduções de Bíblia. Então a que mais se aproximava da linguagem espírita eu trouxe, que é a de 2021. Então a primeira bem-aventurança está escrita desta forma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só que interessante. Quando Jesus fala bem-aventurados pobres de espírito, não é porque as pessoas são carentes, são doentes, são pobres no sentido de algo negativo. Ao contrário, Jesus diz assim: os pobres de espírito são aqueles ainda que estão no processo, né, de chorar, no processo de ser frágil e precisa de consolação. E essas pessoas, né, deverão desenvolver o quê? A humildade e a resignação. Então essa bem-aventurança, meus queridos irmãos, vai refletir a descrição daquelas pessoas que são frágeis no caráter, são frágeis na conduta, mas que desejam ser melhores. Então, qual a virtude a ser trabalhada aí? Seria o quê? A humildade. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou com dificuldade, se eu estou passando por uma situação difícil, olha o consolo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre no sentido assim de ainda precisar evoluir, pobre no sentido de ainda precisar ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não precisar ser como Tomé, que precisava ver para acreditar que o Cristo estava ali diante dele. Então, essa bem-aventurança, meus queridos irmãos, vem trabalhar a humildade. A partir do sofrimento, não necessariamente que Jesus queira que a gente sofra, mas pelo nosso caminhar, né, nós sofremos. E não só por questões de vida anterior, também pela vida presente. Mas nós podemos também ter alguns sofrimentos, né, trazidos de vidas passadas. E o Espiritismo nos dá esse respaldo para falar, para vivenciar e até compreender determinadas situações. Então, se você não acha a causa do seu sofrimento, das suas aflições na vida presente, possivelmente pode estar na vida passada. Então, se está na vida passada, nós aprendemos nesse momento que nós temos uma virtude a ser trabalhada, que é a humildade para reconhecer, né, a necessidade da evolução. Logo depois vem a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
A virtude a ser trabalhada também aí, meus queridos irmãos, é a humildade. Por quê? Porque a humildade, ela não se aparenta por fora. Você não sabe se uma pessoa é humilde, se ela está bem vestida ou mal vestida. Quantas pessoas maltrapilhas na rua, né, não são humildes. E outras pessoas às vezes estão ali fisicamente bem vestidas e são muito humildes. Então, a humildade é uma virtude, né, uma dimensão que não se aparenta por fora. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado a fazer os julgamentos. Quando você vê uma pessoa muito bem arrumada a passar, às vezes você faz um julgamento, é rica, não fala com as pessoas. Então, não julguemos, meus irmãos, porque você pode estar uma pessoa muito bem vestida e ser muito humilde, e estar uma pessoa muito mal vestida e ser muito arrogante. Então, muito cuidado quando a gente pensar em julgar as pessoas, principalmente pelas aparências, pela forma como elas se apresentam. Portanto, nesse momento, é assumir que você é a pessoa que precisa ser transformada. É assumir quem você é e como você deve melhorar. Essa é a proposta dessa bem-aventurança. Logo depois, nós teremos a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Olha só, a gente precisa compreender que quando a gente trabalha a humildade, a gente vai trabalhar a resignação. Então, só os resignados podem ser mansos. O terreno do coração do outro deve ser tocado com afabilidade e doçura. Essas atitudes só aproximam, ou seja, uma voz mansa, nenhum grito alcança. Portanto, um bispo da Igreja Católica, um dos mais antigos, São Crisóstomo, nos dizia: a mansidão é a mais poderosa do que qualquer violência. Tá? Então, a mansidão é mais poderosa do que qualquer violência. Então, se você coloca diante de uma pessoa, de uma situação, de uma pessoa como um ser manso não é ser cabisbaixo, subserviente, não. Manso no sentido de ter tranquilidade, de acreditar que a gente já tem humildade, resignação. Aí chegamos agora na mansuetude. Então, observe que a bem-aventurança, ela vem como um alicerce, como a cada degrau lhe propondo humildade, resignação, mansuetude, e aí nós vamos seguindo, com elas como um alicerce mesmo, como degraus a subir. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, essa bem-aventurança vem nos falar que quando você dá a mão, sempre haverá também uma mão para lhe apoiar. Então, eu te aceito, eu te acolho, mas eu mantenho o meu equilíbrio. Porque às vezes tem pessoa que quer ajudar e desorganiza toda a sua vida física e mental e depois fica numa situação difícil. Então, é preciso que se mantenha esse equilíbrio também. Porque qualquer um de nós podemos errar, com certeza. Por isso, precisamos aprender a perdoar. Então, quando essa bem-aventurança vem para dizer bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, a gente vai tentar trabalhar aí, a virtude do perdão, tá? Que daria outra palestra para a gente falar sobre isso. A próxima bem-aventurança diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, a gente pode dizer que enxerga mais quem tem o coração melhor. Ou seja, independente de títulos e de propriedades, independente de quem você seja, se você tem um coração brando, se você tem um coração humilde, se você tem um coração resignado, veja só que as bem-aventuranças vêm trazendo essas virtudes, consolidando um novo caminhar, consolidando um novo existir. Então, a virtude a ser trabalhada aí é a pureza e a espontaneidade. Então, nos torna capaz de ver a pureza, porque no cotidiano nós vemos o que é bom ou ruim. Então, os puros de coração veem o que? A inocência, veem a fragilidade e não se usa de covardia com aquelas pessoas que são puras, porque tem pessoas que aproveitam a pureza do outro, seja para tirar bens materiais, seja para fazer violência emocional. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado, que os puros de coração são aquelas pessoas que têm espontaneidade, que são compreendidas às vezes como pessoas bobas, mas não, ao contrário. E aí também a gente não pode classificar nem como bom nem como ruim, mas são pessoas puras, ou seja, que veem bondade, que veem pureza nas coisas. Então, que sejamos puros, porque essa é uma proposta da bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome de sede e de justiça, porque serão saciados. E quando a gente fala assim, tem fome de sede e de justiça, é justamente aquela sede de
de fome e de justiça, mas no sentido não do Velho Testamento, de olho por olho, dente por dente, mas já nessa perspectiva cristã, né, dos preceitos de Cristo, e seguindo ainda com o alicerce espírita, né, com o Consolador prometido. Então nós vamos observar que reflete a fé nesse Cristo Consolador, e aí a gente pode trabalhar no Espiritismo, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a virtude trabalhada é a ser fé. Então, quem tiver oportunidade, dê uma lida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver como é a proposta da fé raciocinada a ser trabalhada por nós, proposta por Kardec. E quase por fim nós chegamos, nós dissemos ainda que a bem-aventurança que diz: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, é reconhecer que cada um deve fazer a sua parte conforme a sua consciência. Por isso, bem-aventurados que são perseguidos, porque assim, às vezes a gente tem a perseguição não por outros, mas pela nossa consciência. Então, se a gente respeitar, né, a nossa pureza, a nossa resignação, a nossa humildade, então a gente está com um caminho andado para trazermos essa bem-aventurança, que aí a gente vai trabalhar a virtude da caridade. Então, mais uma vez, é mais um pilar, mais um tijolinho para ir, né, construindo esse nosso caminhar. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Então, Jesus nesse momento aí, ele diz assim: é preciso que você esteja presente de coração, né? Porque mesmo que venha a calúnia, se você tem a consciência tranquila, continue fazendo as suas ações, continue sendo caridoso, porque a virtude a ser trabalhada aí é justamente a caridade. Então, meus queridos irmãos, observe que nessas duas bem-aventuranças, a caridade ela se alicerça, né? Porque as bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, e quando vos caluniarem, então a gente percebe a caridade como doação. Então, quanto mais a gente se doa, mais a gente vai entrar nesse processo de resignação, de humildade e de compreensão, né, de que somos espíritos em evolução. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, pacífico induz justamente a paz, aquele que procura e semeia a paz. Quando a gente faz uma palestra sobre paz, sobre perdão, nós estamos sendo, naquele momento, entre aspas, assim, colocando seres pacíficos, seres que estão tentando sementear, né, ou fazer a semeadura do amor, da paciência, da tranquilidade. E o pacificador é aquele que leva paz ao conflito, é aquela pessoa que naquele momento pode intervir nas dificuldades, aquelas pessoas que em épocas de guerra, né, estão lá para tentar conversar e dirimir aquelas diferenças. Então existe diferença entre o pacífico e o pacificador. Então eu posso ser pacífica quando eu olho para uma pessoa ou vejo uma pessoa em sofrimento, em guerra mesmo consigo, e eu faço uma oração para aquela pessoa e peço paz e peço acalento para aquele espírito. Então naquele momento eu estou sendo uma pessoa, né, pacífica. A virtude a ser trabalhada aí, meus queridos irmãos, é o altruísmo, ou seja, fazer sem esperar nada em troca, amar o próximo. Nos faz perguntar: qual o meu propósito, né, nessa esfera terrena, nessa encarnação? Qual a minha intencionalidade quando eu quero ser pacífica ou pacificadora? Porque, meus queridos irmãos, não tenhamos dúvidas, quem briga sempre perde. Às vezes essas brigas são necessárias em determinado momento, justamente para a gente entender que às vezes não vale a pena brigar, mas às vezes nós passamos por esse processo porque nós somos seres de evolução e infelizmente às vezes nós perdemos a cabeça, assim falando de forma bastante grosseira, não é? Mas nós perdemos esse direcionamento, nós perdemos esse código ético e moral de Jesus que a gente pode encontrar nas bem-aventuranças para nos tornarmos mais seres mansos, pacíficos, resignados, caridosos e humildes. Portanto, as bem-aventuranças vêm justamente como esse código. E para finalizar, nós trazemos algumas das reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: as bem-aventuranças, ela nos reserva promessas. Então, observe que o final de cada aventurança é sempre uma promessa de que seremos consolados, de que nós trabalharemos as virtudes. Segundo, elas surgem como um consolo de que nós não estamos sozinhos e nunca estaremos sozinhos. E aí, nesse processo eu sugiro, né, que vocês aprofundem a leitura do capítulo 5 do Evangelho de Mateus e depois vá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como falei anteriormente, e observe essa unidade de proposta de reforma interior que tem essas duas leituras.
Porque, meus queridos irmãos, sem dúvida, quando nós tombamos, é por nossas falhas. Nós somos os resultados das nossas escolhas. Portanto, a calma e a resignação dão ao Espírito serenidade para tomar decisões. E as bem-aventuranças é justamente isso, é trazer a calma, a resignação, para que possamos tomar as melhores decisões possíveis no nosso caminhar neste planeta Terra. Portanto, para que a gente possa fazer esse caminhar, a pureza de coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui os pensamentos de orgulho e egoísmo. E tudo isso que eu falei aqui, meus queridos irmãos, tem uma única frase que pode resumir, que é: tenhamos a fé raciocinada, porque a fé raciocinada vai abrir um leque, como se fosse um portal de luz, tendo Jesus com os braços abertos e repetindo para nós cada bem-aventurança, e aí a decisão com certeza é nossa para avançarmos como bem-aventurados que somos. Essas foram as minhas referências, mas por fim eu não deixaria de dizer aquilo que Chico Xavier sempre diz e que também está lá na Bíblia e que por coincidência ou não, ou por consolidação ou não, como eu disse que o Espiritismo é a continuidade do Velho e Novo Testamento, como o cristianismo redivivo, Chico Xavier vai nos dizer: a verdadeira coragem não é a de enfrentar o leão, a cobra, mas sim de enfrentar o nosso próprio impulso. Então, que passamos dessa reflexão? Como estamos enfrentando os nossos impulsos? E como eu posso ter um alicerce para melhorar essa impulsividade, essa compulsividade? Aí eu digo: visite, leia e absorva, compreenda e incorpore as bem-aventuranças. Fiquemos com Jesus e muito obrigada.